Fala pessoal, tudo bem com vocês? Temos novidades. O advogado suíço, ele afirma que o Cuca mentiu na sua entrevista de apresentação no Corinthians e que a vítima, lá do caso de 1987, o reconheceu sim como um dos estupradores. Além de outras provas que incriminam ainda mais o atual técnico do Timão. A gente precisa falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, eu vou ter que falar sobre isso, eu vou ter que continuar falando sobre isso, porque as notícias não param, as informações vêm à tona e a gente precisa registrá-las. Repórter Adriano Wilson, do portal UOL de São Paulo, meus cumprimentos, o que ele fez foi jornalismo. Conseguiu conversar com o advogado Willi Egloff, que representou a vítima de estupro na Suíça em 1987, um estupro coletivo envolvendo 4 jogadores do Grêmio, entre eles o Cuca. Ela reconheceu, o Willi Egloff afirma, que a menina reconheceu o Cuca como um dos agressores. A gente já podia parar por aí, mas tem mais. E que o sêmen dele foi usado como prova. O Cuca afirmou reiteradamente na sua entrevista de apresentação que nunca tocou na menina, que não fez nada, que a menina nunca o reconheceu. O advogado diz o contrário. Ele concedeu entrevista ao portal UOL e disse com as seguintes aspas: a declaração de Alex Stival, o Cuca, é falsa. A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com uma menor. Ele também confirmou a informação do jornal Der Bund, de Berna, segundo a qual o sêmen de Cuca foi encontrado na garota. Segundo ele, o exame foi realizado pelo Instituto de Medicina Legal da Universidade de Berna. Eu estou resumindo aqui porque essa informação é muito forte, gente. Ela contraria tudo que o Cuca disse até hoje. O advogado confirmou, inclusive, a informação que a gente até já tinha falado, de que a vítima dos jogadores do Grêmio tentou cometer suicídio depois do crime. Ele disse que foi procurado pelo pai da vítima para acompanhá-la durante o processo, que durou 2 anos, e foi concluído em 1989, com a condenação de Cuca e outros 3 jogadores. Willi Egloff, ele é um advogado formado na Universidade de Zurique em 1974, atuou no caso e teve acesso aos autos do processo. Hoje ele trabalha no escritório e presta consultoria nas áreas de direito de mídia e direito autoral. Bom, eu já falei aqui que o Cuca negou qualquer participação no crime, o que é contestado pelo advogado que representou a vítima no processo, tá? O advogado disse que o sêmen do então jogador foi encontrado na vítima, o que seria uma prova material da participação dele no crime. E essa informação ela já estava no jornal Der Bund, lá de 1989. Eu tenho aqui, inclusive, na entrevista, sobre o crime, ou os crimes, pelos quais os réus foram condenados. Obviamente, de acordo com o Código Penal suíço. Alex Stival foi condenado por violar o artigo 181, coerção, e o artigo 191, fornicação com crianças, do Código Penal suíço. Desde então, o Código Penal suíço foi revisado várias vezes. O artigo 191 corresponde ao artigo 187, atos sexuais com crianças, do atual Código Penal suíço. Vale lembrar que a vítima tinha 13 anos. Bom, vamos lá, gente. A gente tem a palavra de um advogado envolvido no processo que contraria tudo o que o Cuca disse até hoje. Só por isso, eu vou reforçar aqui a minha opinião, só por isso, por mais que a gente esteja lidando de uma palavra de um contra de outro, e eu me pergunto aqui qual o interesse que um advogado envolvido no caso mentiria. Então, eu acho que é uma palavra que tem muito peso, inclusive com provas publicadas em jornais da época. Só por isso já me leva a crer que o Corinthians cometeu um erro grosseiro com a sua história, com a sua torcida, com o momento que a gente vive. Só por isso, ou só bem entre aspas, o Duílio Monteiro Alves tinha que pedir desculpas, desfazer esse contrato e o Corinthians ter outro comandante à beira do campo para comandar o Remo. Essa é a minha opinião.
Porque vocês viram que ontem teve protesto. Vocês acham que no jogo não vai ter? Por mais que muita gente ainda apoie ou ignore o fato, porque infelizmente as pessoas desconsideram certas coisas na sociedade atual. Infelizmente. Inclusive o próprio dirigente do Corinthians, que disse que se muniu de muitas informações pesquisando o caso para que ele possa trabalhar. Já falei, impeditivo legal ele não tem. Ele não é foragido. O crime prescreveu. A questão é moral. Mas me parece que, segundo o Duílio, que acredita na inocência do Cuca, parece que ele foi enganado mais uma vez. Assim como foi na Tausa, assim como foi no Vitor Pereira. Parece que o Duílio foi enganado mais uma vez. Ou sabia e, como muita gente, quis ignorar. Eu vou tentar responder aqui nesse vídeo também algumas perguntas que muita gente tem me feito nas redes sociais. Meu Deus, Chico, mas ele jogou no seu Grêmio. Lá atrás. Ele treinou o Grêmio também. Eu já tive vários papos com o Cuca. Eu sou fã do trabalho do técnico Cuca. Já elogiei muitas vezes o Cuca. Tá, mas por que, Chico, que você está falando sobre isso só agora? Falhamos. Eu falhei. Falhei. Eu errei. Falhamos, imprensa. Falhamos, sociedade. Por não pesquisar mais sobre o assunto. Por deixar isso passar. Erramos. Erramos. Erramos todos. Ah, mas então agora você está se manifestando só agora quando você ficou sabendo? Sim. E por isso estou dizendo que a gente errou. Porque hoje, eu pergunto para você, diante de tudo isso, só porque ele treinou tantos clubes livremente, trabalhou normalmente a vida inteira, a gente vai dizer, mas como ele já trabalhou lá atrás, mesmo que a gente saiba disso agora, de que ele realmente tem participação no crime, aí já passou, né? Não vamos levar adiante. Desculpa, eu não consigo. No momento em que você sabe dessas coisas, muda tudo, gente. Muda tudo. Pra mim, não tem desculpa, não tem passapano. Acabou, acabou. Ah, Chico, mas lá atrás você defendeu. Tá bom, eu errei. Eu não quero errar de novo. Eu não vou mais permitir. Eu não consigo mais normalizar tudo isso. Não consigo mais. Se você consegue, se você ignora, se você acha que porque aconteceu em 87 tá tudo bem, se você acha que já passou, se porque ele treinou o Palmeiras, foi campeão, o Galo, o São Paulo e todo o Santos, tá tudo bem? Ok, eu não consigo. E como homem de microfone, se você não quiser ouvir, se você achar que eu tô lacrando, se você acha que eu tô comprado, se você acha o que você não me interessa, eu não vou brigar com a minha consciência. A minha consciência é trazer informações para vocês, dar a minha opinião e manifestar sobre casos que eu acho relevantes. E esse caso, para mim, é extremamente relevante na sociedade como a gente está. Não podemos mais permitir esse tipo de coisa, gente. Tá, Chico, mas peraí, o cara já fez, mas e a partir de agora? Quer dizer que ele vai ter que ser condenado à prisão perpétua? Quer dizer que ele não vai mais trabalhar? Ele não é nem foragido? Verdade, ele não deve nada para a justiça. O problema não está nem nele, tá? Eu já falei sobre isso. O problema é o Corinthians contratar. É o clube, na sua atitude mais hipócrita e incoerente da sua história, bradar que respeita as minas, as mulheres, as torcedoras, o futebol feminino e contratar um técnico para comandar o futebol masculino com um histórico desse, com uma condenação por violência sexual. Ele não é acusado, denunciado. Ele foi condenado e com provas da participação dele, do envolvimento dele. O erro está no Corinthians. O Cuca pode trabalhar onde ele bem entender, onde o clube que o contratar. A minha crítica é ao clube. E se amanhã depois ele for contratado pelo Atlético Goianiense ou pelo Coritiba, a crítica tem que ser igual. Mas o Corinthians, a minha crítica maior é ao Corinthians nesse momento, porque o clube, Esporte Clube Corinthians Paulista, tem uma história de luta, de defesa da mulher, dos oprimidos, das causas sociais. Esse clube, especialmente esse clube, não podia fazer isso. Ele tinha que erguer uma bandeira contra isso e não contratar um técnico com isso. Vocês estão me entendendo? O que o Cuca poderia fazer nesse momento? Primeiro, pedir para sair. Porque ele não vai ter paz. Não vai ter paz. Ele não tinha que comandar o clube amanhã diante do Remo. Não tinha. Ele não vai ter sossego. Os protestos vão continuar. Mas não me parece que é o que vai acontecer, porque ele já disse que vai encarar tudo isso, que vai pro pau, que não tem problema. Mas primeiro ato de dignidade que o Cuca deveria ter é pedir para sair do Corinthians. O segundo é assumir o seu erro, assumir o erro e comandar uma ação com categorias de base
em prol da defesa da mulher. Ele não diz que tem filhas, netas, e as mulheres, esposa e mãe, e realmente eu entendo que ele seja um cara preocupado com isso, pois que seja na prática. Que assuma o seu erro, todo mundo erra, ele cometeu um crime, ficar mentindo é pior. Porque os fatos vão começar a desmenti-lo constantemente. Então, se ele assumir que errou e começar a fazer campanhas para isso, trabalhar com meninos da base, impedindo que a violência sexual contra a mulher no futebol se prolifere, como é o que está acontecendo, com casos cada vez mais graves, num ambiente cada vez mais tóxico. Se ele trabalhar nesse aspecto, eu acho que o Cuca pode, inclusive, ter muito a contribuir para o futebol. Comandando o Corinthians, nesse momento, não cabe. Uma coisa não casa com a outra. Não há mais, gente, como a gente deixar passar quando a gente toma acesso a essas informações. Ah, mas Chico, você tomou informações, você tomou acesso às informações somente agora? Sim, falhamos todos nós. Falhamos todos nós porque as informações estavam aí. E a partir de agora, a gente tem que pesquisar cada vez mais e descobrir cada vez mais. Porque não dá, gente. Não dá para deixar passar. Não dá para deixar um cara com esse histórico mentindo e continuando a comandar o Corinthians. Essa é a minha opinião. Vou continuar trazendo informações, vou continuar me manifestando, faço aqui aquilo que eu acho ser o melhor. Para mim, para o meu público, para as pessoas envolvidas no futebol, para a minha consciência. E isso ninguém vai me tirar. Tá bom? Se quiserem, fiquem à vontade. Comentem aqui, o espaço é livre. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!